No vídeo de hoje, falando aqui de teologia neutra, eu quero falar de 3 períodos do cristianismo que não é observado pela maioria. O primeiro período, ele é datado do 1º século até o 3º século. O segundo período, ele vai do 4º século até o 15º século. E o terceiro período é o período atual em que nós estamos vivendo. E eu quero mostrar aqui o que existe em comum entre o primeiro período, que vai do 1º ao 3º século, e o período de hoje que nós estamos vivendo. E olhando um pouco com cuidado, você vai perceber que existe muita coisa em comum do 1º século e do século que nós estamos vivendo. Começando então a falar aqui do cristianismo do 1º século, nós vamos perceber que após a morte de Jesus e os apóstolos, o cristianismo passou por um período em que uma avalanche de religiões e teologia foi crescendo ao decorrer do 1º século. Ou seja, houve uma grande proliferação de pensamentos e teólogos e conhecimento, gnosticismo a respeito da vida de Jesus e a respeito também da vida dos apóstolos. E entre esse crescimento aí, essa proliferação de pensamentos a respeito da teologia, cada um formando o seu tipo de pensamento, o seu gnosticismo em cima da vida de Jesus e dos apóstolos, eu quero citar aqui pelo menos 2 que teve aí um destaque. Por exemplo, o marcianismo, que veio da doutrina de Marcião, que tinha uma concepção totalmente diferente dos demais, em que uma das características principais dos marcionistas era que eles rejeitavam totalmente o Antigo Testamento e eles ficavam apenas com o Novo Testamento. Marcião, então, havia canonizado uma Bíblia que ele achava que era a Bíblia correta, com apenas 11 livros, e esses 11 livros fazendo parte do Novo Testamento. Nesse momento, ele rejeitava toda a doutrina do Antigo Testamento, porque ele não concordava que o Deus do Antigo Testamento fosse o mesmo Deus do Novo Testamento pelas suas diferenças. Então aí surge, a partir de Marcião, os marcionistas com um pensamento diferente da maioria. Após isso, após Marcião, vem o arianismo, seguindo aí a teologia, o teólogo Ário, que segundo a sua teologia, ele refutava também a divindade de Cristo, acreditando que havia apenas um Deus, e se Cristo era filho de Deus, logo ele não poderia ser o Deus verdadeiro. Então veja, dentro desses movimentos que surgiu do 1º ao 3º século, eu estou citando 2 aqui, mas existiram dezenas de movimentos, e cada um com a sua filosofia, cada um com o seu pensamento, e cada um com a sua linha de pensamentos foram proliferando até o 3º século. Então, devido a esse crescimento aí do cristianismo do 1º século até o 3º século, a Igreja Católica, juntamente agora com a patrística, eles resolvem fazer um cânon, ou seja, uma doutrina central para que todas as pessoas do mundo viessem a obedecer, principalmente aquela doutrina que a católica, depois de ter se tornado uma instituição do Império, ela usa aí a ideia de Marcião, que teve o primeiro, que Marcião foi o primeiro ali que teve essa ideia de ter um cânon, a ideia de ter livros agrupados para ser como regra, para ter como regra e como norma. Então a igreja agora, a católica, ela resolve também instituir o seu próprio cânon para trazer às pessoas uma forma só de doutrina e uma forma só de seguimento. E quando nós falamos aqui de catolicismo, eu tenho que lembrar que também nós estamos falando de cristianismo. E catolicismo, estamos falando também de protestante, porque na verdade é o mesmo povo, Por quê? Porque na verdade é o mesmo grupo, que parece separado, mas não é separado porque ambos usam a mesma cartilha, usa o mesmo tipo de livro para defender as suas opiniões. Ou seja, catolicismo, cristianismo, protestante são a mesma coisa porque usam o mesmo livro e usam também a mesma
cartilha sem diferença nenhuma. Se a gente fosse falar aqui de algum segmento que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o catolicismo, nada a ver com o protestante, nós temos que falar do judaísmo, porque o judaísmo ele não usa nada que foi criado pelo protestante, não usa nada que foi criado pelo catolicismo, nem o judaísmo, nem o islamismo, porque eles têm os seus próprios materiais, independente de qualquer outra religião. E não é assim que acontece com o cristianismo e nem com o protestante, que usam, na verdade, o mesmo material confeccionado e compilado pela instituição católica. Então, quando nós observamos aqui a instituição católica, que teve ali o seu domínio próximo ao ano 400 até o 15º século depois de Cristo, nós estamos falando aí de mais de 1000 anos de domínio e de controle sobre tudo que a instituição católica teve sobre o mundo. E nesse grande período foi o período em que ela teve a imposição, o período em que ela teve a coação, um período em que ela usou através do medo para dominar a maior classe de pessoas que existiam. E nesse período ela lidera e opera com um monopólio religioso, um monopólio da fé. E com isso a instituição ela controla a política, com isso ela controla os governantes, com isso ela controla a cultura, ela controla o dia a dia do ser humano, ela controla o nascimento, desde o nascimento até a morte do ser humano. Ela controlava como que as pessoas deveriam viver, festejar, pensar, ou seja, a Igreja Católica estava envolvida em todos os aspectos da vida do ser humano nesse período de mais de 1 milênio de domínio e controle sobre a população. E não somente não bastasse controlar aquilo que aconteceria em vida, a Igreja ainda controlava aquilo que acontecia após a morte do indivíduo, tendo ela ali a determinação para todas as coisas que acontecia aqui debaixo desse céu. Só que agora, falando agora desse terceiro período, no ano de 1517, chega agora Martinho Lutero com uma grande reforma protestante e muitas coisas parece que vai mudar a partir desse período. Em 1517, lá na Alemanha, quando Martinho Lutero ele começa a questionar muitas doutrinas da Igreja Católica, e um dos seus questionamentos é a questão da indulgência, né? Ele não aceitava que o ser humano deveria pagar indulgência para a salvação ou para o perdão do pecado, e ele vai totalmente contra isso. E Martinho Lutero então começa com essa sua luta, até mesmo para falar sobre a salvação, a respeito da graça, a respeito da fé. E ele prega lá mais de 95 teses a respeito da salvação pela graça. Então, através de Martinho Lutero, começa então a Reforma Protestante. E a partir desse período, a partir do período da Reforma Protestante, começa então a surgir várias outras denominações, porque agora a grande instituição católica deixa de ter ela deixa de ter o monopólio da fé, e então muitas religiões surgem depois dessa época. E entre elas surgem os luteranos, surgem os presbiterianos, surgem também os anglicanos, os batistas, os metodistas, mais à frente vem os adventistas, depois vem os testemunhos de Jeová, depois vem os pentecostais, depois disso vem os neopentecostais, e todas elas com as suas ramificações. E agora chegamos aqui, na verdade, do ponto interessante e importante desse vídeo, é que eu quero fazer essa comparação do período que nós estamos vivendo hoje, dessa terceira fase do cristianismo, junto com a primeira fase do cristianismo. O que é que eles têm em comum? Se você observar, antes da Igreja Católica se tornar a religião do Império e dominar todo o cristianismo, nós percebemos que surgiram várias doutrinas a respeito de Jesus, a respeito dos apóstolos, uma enxurrada de doutrinas desenfreadas, com teólogos com vários pensamentos, os gnósticos que tinham uma visão particular de se interpretar tanto a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, e assim eles faziam os seus movimentos, e assim eles construíam ali as suas comunidades.
E qual é a diferença desse primeiro século para o século que nós estamos vivendo após a Reforma Protestante? A diferença é que antes mesmo da patrística, antes mesmo da Igreja Católica ela se tornar uma igreja oficial, antes mesmo de ter um cânon chamado de cânon sagrado, que é, na verdade, este livro aqui, antes de existir essa formação, muitas teologias e muitas teorias surgiram a partir dos teólogos da época, que eles interpretavam a vida de Jesus e a vida de Cristo dentro dos seus próprios modos. E hoje, qual que é a diferença? Hoje, as religiões que surgiram após a Reforma Protestante, já eles têm esse livro aqui, que na verdade não pertence ao protestante, não pertence ao cristianismo protestante, eu estou dizendo, mas sim pertence à instituição que deixou como herança para os protestantes. Então a grande diferença é que os cristãos dos primeiros séculos, eles tinham liberdade para formar suas próprias teologias, suas próprias teorias a respeito daquilo que eles ouviam falar de Jesus e dos apóstolos. E a igreja de hoje, eles não têm essa liberdade porque eles estão presos ao material que foi confeccionado, que foi compilado exatamente dentro desse período de 1000 anos em que a igreja católica dominou sobre o mundo. Agora, independente do grupo que você pertence, que eu citei aqui, independente de qualquer tipo de igreja que eu falei, as reformadas, você vai usar, querendo ou não, a cartilha, o manual que a Igreja Católica deixou para todos. Então eu fico observando nos dias de hoje, quando a gente olha para algumas religiões que foi citada aqui, eles têm a mania de achar que as religiões deles são as religiões especiais, que tem todo o conhecimento, que tem toda a verdade, mas está pautada dentro do mesmo documento. Embora são religiões diferentes, foram fundadas em épocas diferentes, não importa. Na minha opinião, não existe nenhuma religião que seja melhor do que a outra. Eu acredito que cada uma tem uma contribuição para a sociedade e que essa contribuição ela possa vir do exemplo de Cristo, mas não existe uma religião que seja melhor do que a outra. Então, na minha forma de pensar aqui, eu diria o seguinte: que nós temos toda a liberdade de usar aqui a nossa consciência e começar a observar que não somente as religiões aqui de cunho protestante, eles têm algum tipo de verdade. Quando nós olhamos para o mundo em geral, nós vamos perceber que existe também outras religiões ocidentais, orientais, religiões afrodescendentes, que também têm as suas verdades. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, quando o cristianismo ele olha para essas religiões, eles olham com um pouco de desprezo, achando que eles têm a verdade. Mas a verdade deles não está fundamentada na teologia que surgiu da sua consciência a respeito de Deus. Está relacionada a um documento que foi enfiado de goela abaixo dentro do cristianismo e nem por isso ninguém que... Ou seja, eu sou protestante, eu uso um documento que é católico e não concordo com outras religiões orientais, ocidentais, que nem, por exemplo, budismo, shintoísmo, que nem, por exemplo, as religiões afrodescendentes. O cristianismo tem a mania de achar que é melhor, mas na verdade nesse mundo não existe essa religião que é melhor. Todas elas têm uma contribuição para a sociedade. E na minha forma de pensar, eu acredito que o Criador deixou uma verdade em todas as religiões que existem no mundo, independente de qual país ela seja, independente de qual cultura ela esteja inserida. Então, quando eu olho aqui para os movimentos que teve do primeiro até o terceiro século e os movimentos de hoje, a verdade é uma só, que antes eles usavam a sua consciência para tecer uma teologia a respeito de Deus, e hoje o cristianismo ele não tem essa autonomia de pensar com a sua consciência a respeito de Deus, porque já existe um documento, que é esse documento aqui, que foi de certa forma imposto a todos.